Boa tarde, pessoal. Estamos aqui encerrando, né? A semana, acompanhando aqui pela nossa planilha aqui, né? Infelizmente, hoje tivemos que estopar a operação de Petrobras. É a primeira operação negativa do mês, né? A Petrobras não desenvolveu como a gente queria. Ela ficou meio parada, né? E pelo jeito enganou muita gente, porque eu vi no contrato de Petrobras, né? Desse derivativo aqui. O Petro S344, né? A gente viu que tinha muita gente posicionado ali, né? Já esperando uma queda. A especulação era bastante grande, né? Era enorme, na verdade, né? Muitos contratos ali posicionados. Porém, Petrobras não desenvolveu para queda, né? Ele ficou parado, forçou a alta um pouquinho, né? E no final de tudo a gente teve que estopar a operação. Podíamos ter deixado, mas o resultado pode ser pior na segunda-feira, né? Então a gente preferiu estopar a posição, 3,57 negativo, né? Deu R$ 8 de prejuízo, comprando 200 contratos aqui, né? No caso. Ah, a operação de Eco Rodovias que está aberta ainda, né? A gente tem aqui comprado a 6,92, está a 6,99, desenvolvendo 1% de alta. Via varejo, né? Opção também. A gente tem 1.000 comprados, né? A 160, 16 centavos. Baixou para os 13 centavos, está R$ 30 negativos por enquanto, 20% negativo, né? Comparado ao preço que a gente comprou. Via varejo ainda pode desenvolver, né? A gente está vendo muita pressão, né? Principalmente da Magazine Luiza, né? Luiza Trajano, tem várias notícias dizendo que ela ligou mais de 20 vezes pro presidente do Banco Central, né? Para tentar baixar a taxa de juros, né? Mas isso não vai acontecer tão cedo, né? Espero que aconteça até o mês de julho, pelo menos, né? Para desenvolver nossa operação, nem que seja 0,5% de queda, né? Que exista já ajuda bastante, né? Como ela está dizendo, tem muita empresa falindo e tal, tudo mais, vai acabar falindo, então ela provavelmente é uma das que está bem apertada, numa situação bem difícil, né? E provavelmente antes de falir, ela talvez entre numa recuperação judicial, né? Peça uma recuperação judicial, assim como fez Americanas e outras, né? Talvez isso seja mais um golpe simplesmente para poder, né? é, Sei lá, ludibriar os impostos e tudo mais, né? E tentar ganhar mais dinheiro, né, com isso, né? Infelizmente, nosso país é dessa forma, muita coisa acontece, né? A gente não entende, mas a gente só quer saber do resultado que a gente põe no bolso aqui, né? Por enquanto, a gente está com valor de R$ 686 positivos, né? Aqui, as operações abertas, a gente encerrou uma hoje, né, de Petrobras, né? Eram R$ 224 que a gente colocou nessa operação, porém a gente já tirou ele, diminuindo o capital investido em porcentagem, agora está 56%, né? Na verdade, a gente deve operar com 30%. Eu esperava que uma dessas duas operações ela desenvolvesse durante a semana, né, um pouquinho melhor, né? Ou pelo menos encerrasse a operação de hoje. Mas tinha um detalhe, hoje a gente tinha o encerramento das operações das opções do mês passado, né? Então, hoje, dia 16 é o último dia de operações das opções do mês de junho, né? Então, a gente acabou esquecendo isso aí, né? E nesses dias a volatilidade cai bastante, né? Devido ao acerto de contratos e tudo mais. Então, para segunda-feira promete muito mais volatilidade, né? E tanto o mercado no geral a gente viu que ficou meio parado. Sexta-feira típica, bem parada, né? Sem muito movimento, né? A variação foi pequena e, como eu já disse, Petrobras a gente saiu devido ao possível, né? Possível acúmulo de volatilidade para segunda-feira, né? Que isso aqui pode tanto ir para o lado bom quanto para o lado ruim. A gente vai observar mais um pouco. Talvez a gente abra uma outra operação, talvez no mesmo strike, né? Essa letra S344, né? Mas vamos seguir em frente, procurando novas oportunidades. Aqui a gente no gráfico, vamos lá para o gráfico agora, né? Para o gráfico a gente vê lá Petrobras, vamos procurar Petrobras aqui, né? Como eu estava dizendo já, ele forçou a queda,
A projeção é que ele viesse até o 28,40, 28,04, né? Aqui. Infelizmente ele não fez esse movimento. Na parte da manhã até ele forçou um movimento, né, de alta, depois devolveu e no final do dia acabou forçando um pouquinho para alta, mas no final de tudo acabou em 0,85 de alta, né? A gente entende que esse movimento talvez seja um movimento muito mais, não seja um movimento de queda, mas sim um movimento que foi protegido aqui como suporte, né, nos R$ 29. Assim sendo, a gente tem que tomar cuidado porque esse movimento pode causar na próxima semana um novo movimento de alta, né? Então eu decidi sair da operação devido a este movimento, né? Ele pode muito bem puxar para alta, né? E nada impede, né? Porque é aquela história, né? Todos mesmo os analistas mais antigos, né? Eu estive escutando na bolsa também hoje, conversando com muita gente. Mesmo os mais antigos estavam dizendo, o mercado estava esperando, né? Uma queda, né? Mas no final de tudo acabou ela voltando para alta, né? Ou seja, não superou o topo anterior, porém ele já fez um suporte aqui e bem possível que segunda-feira ele volte para alta novamente, buscando novas altas, né? A gente não entende o motivo disso aí, mas infelizmente é isso que aconteceu. Aqui vocês podem ver a quantidade de contratos que foram executados hoje, né, de compra e venda. Vou colocar aqui no volume. Volume financeiro, deixa eu ver se aparece aqui, vou colocar no diário aqui. O volume financeiro de venda foi muito forte, né? A pressão para venda era enorme, né? Foram quase, deixa eu colocar aqui, 5 bilhões de contratos, né? 5 bilhões em movimento financeiro, né? Volume financeiro, né? Porém, ele não, quase 6 bilhões, porém, ele não fez o movimento que tinha que fazer. A gente estopou rápido, né, para evitar que ele puxasse para queda novamente, né? Ele podia muito bem puxar para queda e ia colocar a gente numa posição muito ruim e o prejuízo poderia ser maior, por isso que a gente estopou, né? Eram 2 dias de operação, o certo seria ele ter batido já no primeiro dia aqui, né? Ido buscar já pelo menos esses 150, assim, a 150% e a gente ia sair na operação com lucro. Mas foi melhor ter saído antes, né? A gente pelo menos salvou de ter um prejuízo maior na operação, né? Resultado do dia, R$ 54. Na planilha vocês viram lá, o valor da planilha é diferente, porque o nosso preço é diferente. Então foram R$ 8 de prejuízo simplesmente, né? E saímos até bem dessa operação, né? Sem muito prejuízo, né? R$ 8 não é nada, a gente recupera na outra operação. O índice também ficou meio indeciso, né? Começou a cair, né? Desde o ponto de 122 mil pontos, parou nos 121 mil pontos. A gente acredita também que tá muito caro, né, o índice, e a gente acredita numa possível queda ainda até o final da tarde, às 6 horas, né? Tá quase terminando, já tem meia hora aqui. Ou mesmo na segunda-feira ele já amanhecer com gap de queda, né? Ou seja, novas informações no mercado, ele já abrir aqui embaixo nos 120 mil pontos. Então a gente aguarda para ver se realmente, né, a segunda-feira a gente vai ter um dia de queda e se vier para queda abaixo dos 120.700, que essa linha azul, a gente acredita nos 119 mil pontos, né? O estocástico também está bem sobrevendido, né? O índice, o IFR, né? Também, né? Índice força relativa também está forte, né? Para alta, porém já está formando um novo topo aqui. Provavelmente a gente já tem quase que uma divergência aqui. Se ele continuar subindo e o IFR começar subir também, começar a cair e o IFR subir, a gente abre uma divergência e possivelmente, desculpa, possivelmente para segunda-feira a gente já vê uma queda, né? A Vale por si, por sua vez, né, ela começou a subir, né? Provavelmente ela vai passar dos R$ 70, né? Pelo movimento que ele está fazendo agora, né? Eu achei até estranho porque depois de uma queda forte que teve, né? Veio só de queda, né? E depois voltou um pouco.
tá retornando novamente. Aparentemente ela está tentando formar uma alta aqui, né? E romper esse ponto anterior aqui, né? Para poder buscar o outro 70,19, né? Lá em cima. A gente aguarda o movimento, né? A gente está no lado comprado, porém com a proteção de venda. Talvez a gente tenha que desmontar a operação de proteção de venda, porque ele já vai passar do nosso ponto, né? Começa a dar o lucro, né? Então a gente não precisa mais dessa operação, né? A gente vai ter de prejuízo aproximadamente R$ 30, mas não tem problema. Isso aí também faz parte do negócio, né? De acertar ou errar a operação, né? Ele ultrapassando os R$ 70 aqui, né? A gente acredita em novas altas para a próxima semana, né? Não dá para traçar um pivô de alta por enquanto, né? Porque ele não fez o movimento correto, né? Que deveria fazer. Tanto é que aqui ele ficou, o dia terminou indeciso, né? Subiu, desceu e acabou no 0 a 0, né? 0,16 de alta, né? É bem pouco, é insignificativo essa variação, né? Que geralmente Vale do Rio Doce costuma variar de 3 a 6% em um dia, né? Ultimamente tem variado bem pouco, né? A gente vê que o mercado está bem indeciso, né? Quanto a Vale, o minério de ferro está subindo, né? Continua subindo bastante, né? Subiu quase 6%, porém a Vale não fez, não mostrou tudo isso de movimento, né? Então a gente vê que o problema com a China, né? Desaceleração da China, acaba trazendo também mais problemas para Vale do Rio Doce, né? É uma empresa que, se possível, é melhor ficar de fora. Eu já entrei porque eu tenho a operação montada desde janeiro, né? Então não dá para sair tão cedo, mas tudo bem, a gente usa ela como hedge para usar para outras operações, sem problema. Via Varejo, né? Como eu estava falando, Via Varejo é outra empresa que, né, começou a formar alta, está em cima da média de 200 agora, né? Batendo aqui a média de 200, a média de 21 está indo buscar, mas se olharmos bem, a gente pode entender também que isso aqui está dentro de um canal de alta, né? Seria essa linha de cima, né? Vou colocar aqui, essa linha de cima, juntamente com essa linha de baixo, né? Que está tracejada aqui, vou tirar. Vou voltar lá ao normal aqui. Então a gente vê que ele tá formando um canal de alta, né? Devagar, mas está indo, né? Ele consolidou um pouco aqui, mas novamente, né? Caiu aqui, depois voltou e tá, né? De escadinha tá subindo, né? A gente entende que o rompimento de 2,70 até os 13,15 seria um rompimento bom, né? Mas a gente não sabe quantos dias isso vai demorar ainda, né? Pode demorar uma semana, um mês, né? E assim por diante. Ou mesmo ficar estagnado o preço abaixo de 2,70, né? Eu sei que a queda de taxa de juros, né? Ajudaria bastante também para desenvolver essa operação, né? Magazine Luiza, né? Como eu havia falado, está sofrendo bastante, né? É, a Luiza Trajano já vem aparecido nas notícias muitas vezes agora, né? Então a gente já entende aqui que provavelmente ela está sofrendo, está sentindo já no calo dela, né? Ela que é petista, né? Que apoia o governo petista, né? Então, infelizmente a gente vê assim que mesmo essas pessoas, né? Elas escolhem um lado mesmo sem pensar o que pode acontecer, né? E agora ficam colocando a culpa no Banco Central, dizendo que a taxa de juros é muito alta, né? Do lado contrário, se a taxa de juros cair muito, né, for derrubada por na canetada ou algo do tipo, a inflação vai aumentar. A inflação aumentando, o pobre sofre tudo novamente, né? É mais fácil assim ela ficar quietinha no canto dela, mas, né, sem falar muita coisa, porque esse pessoal não entende de economia, né? Eles querem só ver o lado deles melhor, né? Eles querem vender os produtos, né, e ganhar dinheiro. Claro que muita gente vai perder o emprego se acontecer de repente, né, da empresa vir à falência ou uma recuperação judicial, algo do tipo, né? Que aí eles começam a diminuir os ativos, começam a fechar lojas e tudo mais, né? Isso é muito ruim, né? Para todo mundo, não só para quem tem dinheiro ou para quem não tem também, para quem está posicionado em Magazine Luiza, né? Esperando um próximo boom do mercado, né? Como foi no passado, né? A gente pode entender também que se
houver uma recessão, algo do tipo, né? A Magazine Luiza sofre, os funcionários sofrem, as famílias dos funcionários também sofrem, né? Isso é um negócio muito triste, né? Infelizmente a gente até brinca, fala assim que ela, como ela é amiguinha do Lula, nada vai acontecer, né? Eu também creio que nada vai acontecer tão cedo, né? Mas como ela tá já gritando horrores por aí, nos noticiários, está aparecendo muito, né? Provavelmente eles estão numa situação difícil, né? Bem mais difícil do que Via Varejo ou mesmo outras varejistas, né? Assim, então a gente tem que tomar cuidado agora com a operação, né? Porque tanto ela pode dar certo, né? Explodir lá para cima, também como pode dar errado e, né, abrir recuperação judicial e tudo mais. Aquela surpresa que a gente não quer ver, né? Bateu a média de 21 períodos, está caindo aqui abaixo da média de 21 períodos. Então a gente já vê que o mercado não está muito favorável para a Magazine Luiza, né? Então acho que infelizmente a gente está quase que entrando no sentido de queda. Abaixo dos 3,66, né? Ou mesmo aqui abaixo dos 3,50, aproximado aqui, 3,54, teríamos mais quedas, né? E assim ia prejudicar tanto nossa operação, né? E muito mais se cair abaixo dos 3,35, a gente vai começar a ver fundos históricos, né? Sendo rompidos, né? Lá embaixo, onde é o 2,50 ou R$ 2, né? A gente vai ver esses fundos sendo rompidos. E se isso acontecer, realmente vai ser uma situação bem difícil para quem está operando o Magazine Luiza, quem tem ações e para quem também, né, trabalha na empresa, né? Então, o que que a gente espera? Espera que isso seja algo temporário e que na próxima semana ele volte, né, com toda a força lá para cima para favorecer nossa operação, né? E pelo menos a gente tentar tirar algum dinheirinho desse mercado aqui, né? Dessa operação. O negócio é aguardar para ver, né, o que vai acontecer no final de semana, né? Porque a pressão no Banco Central é muito grande, né? Isso prejudica todos os lados, né? De uma forma ou de outra, alguém vai sofrer com isso. Tínhamos operação de Copel aberta, né? Essa operação não desenvolveu muito, inclusive está 1,40, né, de queda, né? Está próximo à média de 21. Eu acredito que a média de 21 pode segurar um pouco e levar o mercado lá para cima. A gente está esperando essa batida na média de 21. Achei que fosse acontecer hoje, não aconteceu. Deixei os alarmes prontos, nenhum do alarme tocou hoje. Então a gente leva para segunda-feira ou terça, né? Quando tem mais volatilidade no mercado, né? A gente acredita na alta, né, da operação, né? Pelo menos entre 8,50 a 14 ou mesmo a 20% de alta, né? Se pegar os 20% de alta seria maravilhoso, né? Porque a gente já tira algum dinheiro melhor do mercado, né? Ah, Agora que eu vi, total 777, quem joga no bicho vai lá e joga, não sei se tem isso, né? E aproveita os números, né? A operação de Sequoia, como eu havia dito, eu não passei para vocês essa operação. É uma operação barata até, né? Porque é uma operação tem um risco maior, né? Ela desenvolveu bem hoje, né? Porque é uma operação, como eu falo, de um real, né? Porém, se der errado, ele dá errado rápido. No mesmo dia, praticamente, a gente estava arriscando na entrada de ontem quase 6% de queda, né? 6% de queda, que seria um stop, né? Próximo a 1,49, contra os 40, 50% de alta, né? Ou mesmo aqui no primeiro topo, no primeiro ponto de parada, 21%, 20% de alta. Ele chegou a fazer quase 11%, né? Eu acreditava que ele fosse chegar até lá em cima ainda hoje, mas não foi, né? Paramos nos 2,48%. Sobrou um restinho para segunda-feira. Ele está consolidado dentro desse caixote aqui, né? Desde lá de trás, né? Tá puxando esse caixote aqui. A gente espera que ele saia para cima, né? Para a gente poder zerar essa operação também, né? Ou mesmo arrastar ela mais para frente, né? Eu estava esperando ou uma batida mais forte para queda
para a gente poder comprar no fundo, aumentar as posições, né? Colocar mais 200, 300 contratos aqui, né? Fazer um preço médio melhor e descarregar alguns contratos aqui nesse ponto de alta, né? Porém, não aconteceu isso, né? Ele fez o fundo maior, um topo maior. A decisão é que ele continue para alta, né? Mas o mercado sempre é soberano, né? A gente pode até achar que ele vai ou achar que ele vai apenas baseado em estudos, né? Mas pode ser também que ele chegue lá, chegue no ponto de alta, né? Chegue no ponto de alta e vai embora lá para cima lá e, né? Comece a fazer um novo preço lá, né? Pelo menos 2,47, né? Seria maravilhoso se ele batesse lá, né? Mas a gente nunca, né? Não pode subestimar o mercado, né? 40, 50% de alta seria muito bom, né? Isso principalmente se a gente acumular mais ações aqui, né? Para soltar pelo menos metade lá em cima e deixar o resto para pelo menos bater a média de 200 lá em cima, né? Seriam 54% quase de alta, creio. Deixa eu ver aqui. Variação aqui. No ativo ele daria 118% na verdade, né? Da variação de alta, né? De preço, né? Mas é mais ou menos isso aí mesmo para a semana. Vou colocar aqui um gráfico aqui. Deixa eu ver. Patrimônio. Vou colocar o que? O semanal, né? Vou ter que organizar aqui, que tem operações minhas aqui dentro. Operação de vale, não passei para vocês, né? Essa operação também não tá dando, não tem, não passei para vocês. Acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver. Petro, Via Varejo, Copel. A Sequoia também não passei para vocês, mas vamos colocar aqui. Aproximadamente isso, né? Que a gente está no mercado agora. Eu sei que eu não passei essa operação para vocês, né? Tem a operação de vale e outras operações que eu tenho aqui para baixo. Eu não vou mostrar para vocês porque essas operações são operações de maior risco e maior retorno também. Não coloquei para vocês. Aqui é a operação de Petrobras que foi zerada ainda hoje, né? 1,08, né? Aqui é Via Varejo, Cielo, né? Essas operações eram opcionais, né? Na verdade, né? Essa de Via Varejo era importante. A Cielo, eu não passei para vocês, né, essa operação. Ela tinha um maior risco, como eu disse, né? Sequoia também foi uma operação pequena, porém é com maior risco, né? Com Rodovias é uma operação simples, interessante. Copel também por operação simples e completa, né? Mas fica assim, a gente ficou 128 negativo, né? Juntando todas as operações, né? Porém a gente tem um lucro ali, né? Esse é o gráfico semanal, né? O período semanal, mas no geral a gente está positivo, né? Em termos do gráfico mensal, na verdade, né? Isso aqui a semana a gente teve alguns lucros, teve alguns prejuízos, né? Esse aqui ainda não são operações encerradas, então a gente não pode dizer, né, que realmente ele está no prejuízo, porque isso daqui pode virar positivo a qualquer momento também, né? Mas é o prejuízo parcial, vamos dizer assim, né? Se tirar essas operações, a gente tem essa operação aqui que está para ser transformada em ação, né? É uma operação de derivativos também. Isso daqui vai dar próximo a R$ 2.000 de lucro, né? Então a gente aguarda até o dia de 21/7, né? De julho, né? Tem tempo, bastante tempo lá para frente ainda. Tá bom? Então seria só isso aí mesmo. Desejo a todos um ótimo final de semana. Estamos terminando, fechando a semana. Foram operações boas, né? A maior parte com lucro. As que não foram fechadas não é considerado ainda, né? Como prejuízo, né? Ela só se transforma no prejuízo depois que a gente coloca aqui na planilha, né? No geralzão a gente está com R$ 686 de lucro. Isso baseando que a gente tinha apenas R$ 1.500, né? Eu coloquei esse valor de aporte inicial, né? Mesmo que tivesse colocado R$ 1.000, todas essas operações que passaram aqui daria tirando não seria R$ 1.200
aproximado, né? Daria para fazer a operação, né? Então a gente colocou R$ 1.500 para ter uma margem aqui, mas logo a gente foi encerrando as operações, abrindo e encerrando. Essas duas operações também foram encerradas rápido, né? Logo, né? No mesmo dia, e logo foram abertas outras operações e a gente está com um mês bom, né? A gente espera terminar pelo menos com R$ 1.000, né? Ou um pouquinho mais até o final do mês de junho, tá bom? Seria isso aí mesmo. Ótimo final de semana para todos. Obrigado, mais uma vez. Divirtam-se bastante, estudem bastante. Eu vou melhorar a planilha, né? Inclusive ontem estava tendo um problema aqui da porcentagem, né? Eu consertei, eu tinha invertido tinha mudado as colunas aqui, então ele estava dando um resultado invertido aqui diferente, né? Agora sim a gente tem a porcentagem correta de todas as operações, tá bom? Seria isso aí mesmo, então. Obrigado, até mais, até semana que vem. Tudo de bom, bom final de semana para todos. Valeu.